28 minutos agora nos separam das 8 da manhã. E aí, gente, Black Friday ou Black Fraud? Sexta-feira que vem é o dia das economias, mas nem sempre é assim. A gente vai conversar agora com a coordenadora do Procon aqui de Xanxerê, Eduarda Schux, para trazer algumas dicas, alguns cuidados em relação a isso. Doutora Eduarda, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação mais uma vez. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é uma grande satisfação estar aqui. Doutora, para a gente começar, é comum o pessoal dar um desconto fajuto na tal da Black Friday? O que acontece, Guilherme? As pessoas têm que ficar atento, né? Acompanhar durante o ano, durante os outros períodos que não seria relativo a essa promoção, para verificar se de fato o produto está tendo o desconto que está sendo publicado, né? Porque às vezes acontece, mais de 90% de desconto, mais de 60% de desconto, enfim, e não acontece. Outra coisa que o pessoal tem que ficar atento é a questão da descrição dos produtos, tá? Porque às vezes você acha que você está comprando uma coisa e na verdade você está comprando outra. Agora, antes da gente entrar no ar mesmo, você comentava sobre um ar-condicionado, né? Mas ele estava 1.800 e agora está 1.000, mas de repente seja só ar quente, ou de repente seja somente ar frio, ou de repente seja somente para ventilar. Então tem que ficar atento a essas informações antes de se efetivar a compra. Doutora, aí o ouvinte, ele viu que numa loja tava lá R$70 antes do mês de novembro, porque agora o pessoal dá uma esticadinha, né? Faz o mês todo de promoção. Tava R$70. Agora na Black Friday, com desconto de 40%, tá 120. Se eu tiver como provar que a empresa está fazendo essa fraude, de certa forma, ela é punida de alguma... Sim, se caracteriza propaganda enganosa, né, nos termos do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e pode, inclusive, haver imputação de multa, enfim, e também pode haver a obrigatoriedade dela, de fato, oferecer aquele desconto que está sendo publicado. Uhum. Nesse caso, o cliente que se sentiu lesado por isso, ele precisa apresentar alguma prova ou... Sim, porque veja, né, Guilherme, a gente precisa apresentar a prova do valor que estava sendo cobrado antes, né, e do valor na promoção, então, em tese, que está sendo exigido agora, porque a gente precisa fazer esse comparativo. Então, é importante que a pessoa vá, tire fotos, enfim, e apresente, então, ao Procon, formalize a sua denúncia para que a gente consiga proceder, então, com as providências cabíveis. Essas fraudes, elas acontecem mais no âmbito das lojas físicas ou pela internet? Mais pela internet, tá? E além disso, pessoal, cuidar com os links falsos, nunca nas compras pela internet vai ser feito o Pix para pessoa jurídica, para pessoa física, aliás, sempre vai ser para pessoa jurídica. Então, se você, por exemplo, está comprando Magazine, Berlanda, se atente para quem é o beneficiário do valor. Nunca vai ser uma pessoa física. Outra coisa, nas compras da internet, existe aquele prazo do artigo 49, que é o dos 7 dias de arrependimento. Então, caso você tenha efetuado uma compra pela internet e depois você se arrependeu ou desistiu, você pode trocar, devolver simplesmente sem justificar, não precisa o produto ter defeito, nada, e o fornecedor é obrigado a devolver o seu dinheiro. Essa regra, lembrando, é válida só para compras na internet. Exatamente. Internet para as compras fora da loja física, ou seja, internet, telefone, né? Para as compras a domicílio, que existem... a gente teve até alguns problemas relacionados a isso aqui no município, de pessoas que vão oferecer colchões, panelas nas casas. Também dá para se utilizar do artigo 49, visto que a compra não foi efetuada no estabelecimento físico. Certo. Doutora, algo que a gente precisa lembrar também, acontece muito, às vezes eu já vi casos de ter lá o layout na página da internet, do Magazine ou do Mercado Livre, mas você vai ver o domínio, que é o www. O endereço da loja, não é aquele.
Então é importante que as pessoas fiquem atentas a isso, porque aí está um sinal claro do golpe. Né? Exatamente. Então, confira se o link é verdadeiro, consulte na Receita Federal CNPJ, se for uma empresa que não é conhecida, e se for empresa conhecida, verifique se de fato aquele site é o correto, né? Para que você não tenha nenhum prejuízo, porque se você cair em algum golpe desses, Guilherme, depois é muito difícil reverter. Porque cai na conta lá do golpista, ele já vai sacar, ou é um Pix, enfim, e a gente não consegue adotar as providências em relação ao consumidor no PROCON. Isso daí tem que ser apurado na esfera criminal, né? Porque alguém recebeu, alguma pessoa com CPF, enfim, a polícia investiga lá. Mas no âmbito administrativo do PROCON, a gente não tem o que fazer. Doutora, a gente já viu casos do cidadão tá com uma promoção lá de 50%, bem pequenininho, tá escrito no à vista. Aí eu chego para pagar e eu quero parcelar. Nesse caso, vale o desconto, não vale? Fica a critério da empresa, dá desconto só na compra à vista? Na verdade, é o aviso, né? O comunicado ele tem que ser claro, em língua portuguesa, ostensivo, tem que ficar claro, não pode ser letras miúdas, tá? Então, tem que ter o valor discriminado à vista, o valor discriminado a prazo, qual que é a taxa de juro, todas essas informações tem que ter, então, na propaganda, para não induzir o consumidor ao erro. Ainda falando sobre essa questão de prazos, acontece muito de o seguinte: o preço de à vista é tanto, mas no cartão em até 10 vezes é sem juros. Depois é o cliente que paga o juro. É correto isso, doutora? Pode, tá? Não é proibido essa conduta, desde que o consumidor seja previamente avisado. Haja lá um aviso no estabelecimento comercial, exposto, né? Para que isso, então, seja previamente avisado, que o consumidor esteja ciente desta condição, tá? Mas não é proibida essa prática. Certo. Comprei uma geladeira na Black Friday e eu abri ela na loja e estava tudo certo. Cheguei em casa, percebi que estava com arranhão, que estava com risco aqui, que talvez lá dentro não estava encaixando direito uma das prateleiras. Posso trocar? Sim, pode trocar. Se você pagou o valor dela normal, que não é um produto de monstruário, e você não estava ciente daqueles defeitos, pode solicitar a troca. Mas, Guilherme, é importante que as pessoas fiquem atentas antes de abrir os produtos, né? Verifique na loja ou quando ainda dá presença do entregador, porque depois a prova se torna muito difícil, porque, veja, é a palavra do consumidor contra do fornecedor. Na loja o produto estava em perfeitas condições. Eu recebi em minha casa, estava amassado, riscado, enfim. Eu já recebi, já assinei a nota de recebimento e o entregador já saiu. Como é que faz depois essa prova? Então, é importante que quando você receba os produtos na sua casa, antes de você assinar a nota, você abra ele completamente, verifique as condições, faça funcionar, ver se está funcionando direitinho. É claro, existem os vícios redibitórios, os vícios ocultos, os defeitos ocultos. Isso depois você pode alegar, porque aí não tem como você saber o que pode acontecer. Mas esses vícios de fácil constatação, eles devem ser verificados no momento da entrega para que não haja problema. Produtos de mostruário, tem alguma diferença do produto que está lá no estoque? Sim, ele deve ter um valor abaixo, né? Porque normalmente tem alguma avaria, né? Esses produtos de monstruário. Algum risco, algum amassado, enfim. Já aconteceu, doutora, por exemplo, o produto está no mostruário e aí o Felipe foi lá e fechou a compra. Na hora de fazer o pagamento e tudo mais, o vendedor chega e diz: eu só tenho esse aqui, mas estava com o valor normal. O cliente pode exigir esse desconto ou não? O fornecedor, nos termos do artigo 51, salvo engano, do Código de Defesa do Consumidor, ele tem que garantir o valor do orçamento por 2 dias, tá, Guilherme? Então, assim, eu fui numa loja e o vendedor, para me vender,
Acontece muito isso com carros, normalmente. É só hoje que eu consigo fazer essa taxa de juros, é só hoje que eu consigo te fazer esse valor. Não existe, tá, pessoal? Então, o orçamento, ele deve ter validade de no mínimo 2 dias. Então, até por uma questão de superendividamento. Então, dá tempo de você ir para casa, conversar com a sua família, verificar as suas finanças, para depois voltar lá e exigir que seja cumprido aquele valor do orçamento e comprar, se for o caso, tá? Eu recebo aqui uma pergunta. O ouvinte diz o seguinte: Guilherme, isso já aconteceu comigo. Fui comprar uma moto, cheguei lá, o proprietário da loja disse: olha, só consigo fazer hoje. Eu falei: não, espera até o fim do dia. Cheguei lá, no fim do dia ele já tinha vendido a moto. Me senti incomodado com a situação, não fui atrás. Deveria ter ido? Na verdade, o que acontece? A gente não tem como exigir que o fornecedor segure aquele produto, deixe de vender para atender, esperar então o consumidor pensar e para atender às necessidades do consumidor. Mas o que a gente pode exigir é que se mantenha o mesmo preço por no mínimo 2 dias. Isso sim, isso a gente exige, a gente pode notificar, enfim. E sempre que há um descumprimento da legislação consumerista, Guilherme, pode haver aplicação de penalidade, tá? Então, não é só um detalhe, isso não é só um detalhe, é o que está na lei e a lei é clara. Então, se haver algum descumprimento, pode haver imputação de penalidade de todas aquelas previstas lá na legislação. Entendido. Passado aí a Black Friday, o Procon vai estar disponível também? De repente fiquei com uma dúvida, comprei, a pessoa pode prestar esse auxílio também, doutor? Com certeza, estamos sempre disponíveis, especialmente nesse período. Até se o pessoal tiver alguma dúvida antes de efetuar a compra, quiser nos consultar lá no Procon, pode ficar à vontade. Nosso horário de atendimento ao público é das 10 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Se precisar de algum agendamento especial, seja comigo, com a parte de fiscalização, pode estar solicitando, que a gente vai atender com o maior prazer para que, de fato, se cumpra a legislação e que ninguém saia no prejuízo. É importante destacar que o Procon, ele, às vezes, quando a gente traz, principalmente aqui na rádio, o empresário já fica meio, né? Na verdade, ele não está ali para punir quem está certo, ele está ali para corrigir o que está errado, né? Exatamente. Então, o Procon não deve ser visto como um vilão de maneira nenhuma. Se busca um equilíbrio nas relações consumeristas, porque o consumidor, ele é hipossuficiente, né? Ele historicamente, ele não tem o mesmo conhecimento técnico que o fornecedor tem, né? Eu não tenho todo o conhecimento daquela geladeira que eu quero comprar, eu não sei como funciona. Então, a legislação, ela busca um equilíbrio entre as partes para garantir que ninguém saia prejudicado diante dessa vulnerabilidade do consumidor, né? Seja de questões técnicas, seja pela sua idade, condição financeira, enfim. Perfeito. Doutora, muito obrigado por atender o nosso convite e vir conversar com a gente. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Nós conversamos com a coordenadora do Procon aqui de Xanxerê, doutora Eduarda Schux, falando um pouquinho sobre as dicas na hora de comprar Natal Black Friday. Agora são 7h46, é hora da economia.